Olá pessoal, saudações eletrônicas, tudo bem com vocês? Já aproveita o meu joinha e já dá um joinha no vídeo, porque o vídeo promete. Pessoal, vou dar continuidade aqui aos estudos sobre esse multímetro aqui, o Yokogawa TY720. No vídeo anterior eu fiz uma apresentação sobre ele é um kit, né, que ele vem numa linda maleta, com bastante acessórios, e acompanha junto com ele um megômetro. Eu também vou fazer um estudo posteriormente. O megômetro a manivela, vocês não podem perder o próximo vídeo. No próximo não, mas nos próximos vídeos aí que a gente vai apresentar algumas coisas. Então eu vou desvendar algumas funções desse multímetro. Ele é um multímetro, pessoal, que é um multímetro voltado à indústria, tá? Mas nada impede que ele seja usado numa bancada comum, né, do técnico comum. O técnico comum que eu digo, o técnico que faz reparação de eletrodomésticos, equipamentos que não são industriais, né? Ele também pode ser utilizado em equipamentos hospitalares e militares, por ele ter alta precisão e documentação. Então ele é um multímetro muito preciso. Tá? É um multímetro de 50 mil contagens, com uma precisão absurda. Tá? Então ele pode ser também calibrado, inclusive ele não precisa abrir ele para calibrar, tá pessoal? Nós não vamos fazer isso, mas se for levar para um laboratório para calibrar, ele tem funções aqui que permitem que ele seja calibrado sem que seja aberto ele, só através do software dele. É muito top. Então, por ele ser um equipamento de uso industrial, ele vem bem documentado, né? Ele é um CAT, um CAT 4, tá? Eu vou apresentar aqui para vocês. Ele é CAT 3, até 1000 volts. Até 1000 volts pode usar CAT 3. O que é o CAT 3? Ele já vem escrito aqui, esse aqui é o manual dele, tá pessoal? Todo em português, tá? E não é traduzido do chinês, ele é em português. Então ele é CAT 3. O que é CAT 3? Ó, para medições realizadas na instalação de edifícios, em quadro de distribuição, circuito breaker, etc. Tá? Então em quadros de distribuição ele pode operar até 1000 volts. Então ele é um CAT 3. Ou ele é um CAT 4, ele pode operar até 600 volts. Tensões até 600 volts. O que é um CAT 4? É para medições realizadas em todas as fontes de instalação de baixa tensão, tá? Que seria o fio de sobrecarga, sistemas de cabo, ou seja, o CAT 4, pessoal, ele é ele mostra aqui todo um gráfico, né? Ó, o CAT 4 aqui, ó, antes de entrar no relógio de luz ali da concessionária, ou seja, aquele fio ali de baixa tensão, quando o transformador já baixou para 127 ou 220, tá? Ou 360, ou seja, até 600 volts ele pode operar aqui. Depois o CAT 2, né? O CAT 2 já é mais para as tomadas, tal, e o CAT 3 aqui no quadro de luz, depois que passou pelo relógio de luz, pelo contador, né? Aí o CAT 3 ele pode operar então no CAT 3 até 1000 volts. Então ele é bem documentado nessa parte, né? Aí depois, pessoal, ele tem vários padrões de segurança, isso não tem nos multímetros, tá? Isso que difere um equipamento profissional de um equipamento que não é profissional, né? Os multímetros nós estamos acostumados, são bons, são precisos, mas ele não tem uma documentação. Então ele tem padrões atendidos, tá? Padrões de segurança. Eu não vou ler vários, até porque eu não entendo muito, mas ele tem várias normas aqui que ele tem que cumprir, tá? O que os multímetros comuns não vão cumprir. Ele passou por essas normas aqui e foi aprovado. Então ele tem uma lista aqui. Tá? Ele é imune também à radiação, porque ele vai trabalhar em equipamentos industriais. Ele é a campo eletromagnético, por exemplo, radiações de eletromagnetismo, num ambiente que tem muitos motores, indutores, não vai interferir nas medidas dele dentro de um padrão que ele já vem pré-estabelecido aqui. Então, outra coisa interessante, pessoal, ele tem uma resistência de isolação de 1000 volts, tá? Até 1000 volts, 100 mega. Só que ele suporta até 6.880 volts, ou 6,5 mil volts RMS, tá? AC, por 5 segundos. Né? 6.880 volts, ou seja, não que você vá medir isso aqui nas fontes de prova, mas o equipamento em si isola essa tensão até 6.800 volts. Cai um cabo em cima, um fio, alguma coisa, ou ele encosta em algum lugar, né? Não vai dar choque em você. Tá? Então ele tem toda essa documentação. Eu achei necessário a gente colocar aqui, né? E depois ele tem várias outras especificações aqui, é uma bíblia isso aqui, tá? Então ele é direcionado à indústria, mas ele pode ser usado perfeitamente na bancada do técnico, para quem quer um equipamento muito preciso. Olha só, para comprar um equipamento desse,
você tem que primeiro perguntar se você precisa, né? Eu preciso de tamanha precisão, como você vai ver no decorrer do vídeo? Se a tua resposta for sim, vale a pena o investimento. Esse multímetro está muito barato, eu não vou indicar, não, tá? Eu não vou colocar link. Vocês procurem no Mercado Livre que tem ele. Coloca o TI 720, eles vendem só ele, está na faixa de R$ 800 aí, ou o kit que está na faixa de R$ 1.000. Né? O kit é muito lindo. Você não viu o primeiro vídeo? Veja o primeiro vídeo, veja que kit maravilhoso, tá? Então eu não vou colocar link, tá? Mas vale a pena, se você for investir em olha, ele está R$ 800, ele está preso no Unity, né? Eu creio que o 61, né? O T61 é Plus, né? Tá na base de R$ 800, então esse aqui também tá, melhor pegar um desse. Uma particularidade, tá? Ele é cristal líquido, o visor, não é LED. Então vocês vão ver que vai ter um pouquinho de problema com contraste, que é um cristal líquido. Ele vem com um backlight que, ó, é para você usar em ambientes mais escuros, né? Mas eu também posso desligar ele, eu tô com uma luz em cima dele, tá estourando um pouquinho branco, porque o cristal líquido tem esse problema de contraste. Por que que os motivos precisos, os equipamentos de precisão, geralmente são cristal líquido? Porque consome menos bateria. Ele é autoprocessamento, o processador dele que trabalha aqui, ó, processando muitos dados. Então eles tentam economizar bateria, né, aqui no cristal líquido, porque o LED gasta muita bateria, é muito rápido. Então, mas se um multímetro comum que não tem tanto processamento, não tem tanto problema. Aquecimento também, tá? Um multímetro muito preciso desse aqui, a temperatura aqui ela é muito essencial, tá? Ele garante a precisão de determinada temperatura. Então, se você tem aqui um display de LED aquecendo aqui, ele pode modificar. Por quê? Gente, isso aí para nós pobres mortais não faria nem diferença, né? Mas isso para um laboratório, né? Qualquer diferença de precisão aqui é bastante, né? Então ele é cristal líquido e muita gente não gosta disso. Vocês vão ver talvez alguma avaliação negativa a respeito do cristal líquido, tá? Mas é perfeitamente adaptável, tá? Vocês estão conseguindo ver bem aqui, né? Mesmo sem backlight, ó, backlight, coloque o backlight. Eu tenho um costume de falar blacklight, eu não sei porquê, é backlight, tá? Então aqui eu estou com ele aceso e aqui eu estou com ele desligado. Eu vou apagar uma luz aqui, só para vocês verem, tá? Aqui então eu estou com a luz apagada, totalmente escuro aqui, bem escurão mesmo, tá? Então aqui você tem um contrastezinho, ó. Agora se eu apagar o backlight, aí já era. Vou apagar aqui, ó. Ó, apaguei o backlight, você não vê mais nada, né? Daí tem que acender a luz. Então, daí aparece bem, tá? Deixa eu desligar aqui o backlight. Aí. Então é isso. Pessoal, hoje, assim, uma coisa importante, interessante, que vocês vão ver, esse multímetro é um data logger, tá? Uma coisa interessante que ele tem. O que é o data logger? Digamos que você quer monitorar determinada grandeza durante um período de tempo. Por exemplo, a tensão da rede elétrica, né? Você quer saber durante um período de tempo como ela se comportou, as tensões ali, se baixou demais, subiu demais. Então você pode programar aqui para que ele possa fazer leituras durante um período de tempo, durante tanto tempo, ou seja, você quer que a cada segundo ele registre a tensão durante 1 hora, por exemplo. Ou você quer que durante 1 hora a cada 10 minutos, e assim ele vai registrando para você. E ele tem também um software, tá, que você instala no PC, e ele transfere todo esse data log, todos esses dados para uma planilha de Excel para você no teu PC. Né? Então, você quer monitorar determinada temperatura no equipamento, por exemplo. Né? Você quer lá saber durante o dia todo ali como se comportou aquela temperatura. Então você registra tudo, depois você vai lá no teu PC e você consegue coletar esses dados através da planilha de Excel. Então é muito legal esse data log. Eu não vou fazer porque eu estou sem PC aqui, mas eu tenho algumas coisas que dá para fazer nele aqui mesmo, tá? Ele registra alguns dados aqui para a gente na memória interna dele aqui mesmo, tá? Como eu disse no outro vídeo, ele transmite os dados através de uma porta USB, mas através de uma interface óptica, tá? Não tem contato elétrico com o multímetro. Então podem ver lá no primeiro vídeo que vocês vão ver. Beleza? Pessoal, eu vou começar pela escala ômica, já que está aqui no meio do meio do equipamento. Né? A escala ômica dele, ele tem um grande diferencial, tá, dos outros multímetros. Ele tem duas correntes para medição. Tá? Ele é um 50.000 contagem, então todos vai ser múltiplo de 5. Então ele tem alguns ranges aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ranges, tá, de resistência, que é até 500 ohms, 5K, 50K, 500K, 5 mega
e até 50 mega. Então ele mede até 50 mega ohms, né? E na escala mais baixa de resistência, a corrente de teste, tá, é menor que 1 mA, ou seja, 1 mA é a corrente que ele vai oferecer. Mas ele tem aqui, tá, o low power, tá, que ele abaixa bastante essa resistência, essa corrente de teste, tá? Que a partir de 5K, né, que é o primeiro range dele para low power, é menor que 10 microamperes. Corrente normal dos multímetros é 1 mA, tá, de teste. Quando você coloca na low power, ele vai drenar uma corrente de 10 microamperes, olha aqui, tá? Então, isso, na escala de 50K, tá, é 1 microampere. Na escala de mega ohms, é 0,05 microamperes. O que é isso, tá? Quando você coloca lá a tua ponto de prova para medir um determinado resistor, ele vai passar uma corrente ali, né? Então, na low power, ele baixa bastante essa corrente. Tem placas muito sensíveis, como eu disse, ele é utilizado para equipamentos hospitalares, militares, industriais. Então, algumas placas são muito sensíveis e a própria corrente do multímetro pode queimar a placa. E se você coloca na low power, não tem esse problema, tá? Então, você tem a medição normal aqui, tá? Pode ver que em cima tem um azulzinho ali, escrito um LP ohms. Você vem aqui no Select, aqui nessa azulzinha, tá? Ele tem aqui, ó, escala dupla, né? Então, ele tem tudo que é branco é a posição da chave, e que está em azulzinho aperto Select. Então, se eu aperto aqui Select, tá? Vou melhorar aqui a luz. Se eu aperto Select, ele vai medir low power. Se eu aperto Select de novo, ele volta para a corrente, para a resistência normal. Eu vou medir, no caso, na corrente normal, tá? Então, olha só. Na escala de resistência que nós estamos focando agora, deixa eu tirar um pouquinho, está estourando demais aqui. Na escala de resistência, no primeiro range, que vai até 500 ohms, ele tem uma resolução de 0,01 ohm, tá? E uma precisão, tá, de 0,05%. É o TI 720 que nós estamos falando, tá? Então a precisão, tá, no range até 500K é 0,05%. Ou seja, precisão absurda, né? E depois na escala de mega ohms é 0,5%, meio por cento, que é excelente, meio por cento em mega ohms faz a diferença, né? E é legal a resolução, olha só. No range de 500 ohms, 0,01. Tá? Qual a diferença de resolução e tolerância? Tá? A tolerância, tá, ele vai ler mais ou menos até 0,05%. Ou seja, a medida pode dar uma diferença mais ou menos de 0,05. É uma porcentagem. Agora, a resolução, a grosso modo, tá, é quantas casas depois da vírgula. Então, eu tenho aqui 500 ohms, a resolução de 0,01 ohms, ele vai ler 2 dígitos depois da vírgula. Por exemplo, você tem lá um resistor de 0,47 ohms, que é um resistor muito conhecido dos técnicos aí, né? Então ele vai ler 0,47. Se ele fosse uma resolução 0,1 ohms, ele só ia ler 0,4. A maioria dos multímetros é 0,1 de resolução. Então a resolução, assim, resumidamente falando, é a quantidade de números que vão ter depois da vírgula, tá? Em 5K, gente, a resolução dele é 0,0001 e assim por diante, né? Em 500K também é 0,01 e em mega ohms, né, 0,0001. Tá aqui os dados, tá? Então a diferença entre a tolerância e a resolução é essa. A tolerância é quanto mais ou menos que ele vai medir e a resolução o tanto de dígitos tem depois da vírgula, tá? Nós vamos ver isso agora nas medições, tá? Deixa eu melhorar aqui agora pra gente. Agora melhorou bem aqui. A luz tem que ficar lá em cima do display. Só que pessoalmente não, tá, pessoal? É porque eu tô filmando. Ele tá bem escuro aqui, a gente tem que tirar bastante a luz aqui, né? Eu vou usar aqui, pessoal, uma referência que eu tenho usado nos nossos reviews. Só que, veja só, essa referência aqui é de 1%, tá? É de 1%. E o multímetro, ele tem uma tolerância, tá? Aqui de 0,05%. Então, com certeza, a medida do multímetro vai estar muito melhor do que a da minha placa. Aqui é 1%, aqui, e o multímetro é 0,05%. Então, vai dar diferença aqui. A diferença tem que ser aceitável. Se der alguma diferença, não é do multímetro, mas é da placa em si, tá? Então, eu vou começar aqui com 10, essa ponta vem com ele, tá? Uma ponta muito boa, pessoal. E ela vem toda identificada no cabo aqui, tá? Ele é um fio aqui, quer ver? Ele é um fio acho que 18 AWG. E ele vem aqui com as proteçõezinhas aqui, ó.
Você pode retirar ou deixar, né? Que quando você coloca aqui, ele fica só a pontinha ali, né? Eu vou tirar para a gente fazer os testes, tá? Então eu vou medir resistores de alto valor, que é 10 ohms. Ah, ele é range automático ou manual, tá? Aqui eu estou no range automático, ele está escrito alto ali, mas eu posso aqui procurar meu range daí manual, tá? O range manual é legal, porque você vai mudando aqui, ó, tá? E ele vai dando aqui o range que tá. Então ele aqui tá de mega ohms, 50 mega. Se eu mudar o range, ele foi para ohms aqui, mas até 500 ohms, ó. Vem aqui no bar graph, tem um bar graph aqui, ele te orienta. Então esse range tá até 500 ohms. A maioria dos multímetros comuns, tá? Ele vem só que o ômega e vai mudando os pontos, mas ele não diz que range você tá. Eu tô aqui, ó, acho que dá para ver um 500 aqui, né? Aí se eu mudar de novo, ó, ele foi para 5K. Os outros multímetros só apresentam o K. Aqui 50K, 500K, aqui já foi 5 mega, 50 mega, e eu volto então para um range manual de 500. Resistores de baixo valor, é interessante a gente usar o range manual. Vou deixar aqui no range manual, tá? Eu vou ler um resistor aqui, pessoal, de 1% de 10 ohms. Vamos ver quanto ele vai pedir. Ah, tá. Eu estou no range aqui de 500. Então, tem que ler. Olha lá. 10,03. 10 ohms, né? E o resistor de 1%, né? Mas ele está dando em cima lá. O resistorzinho tá bom também. Agora 100 ohms. Estou ainda no range de 500. Cravado, ó. Já viram isso? Tá vendo lá? 100,07. Agora 1K. 999,9 que tem que dar. Tá? Deixa eu pegar bem aqui. Ah, tá. Agora tem que mudar o range, tá? Pessoal, tá até 500. Eu medi um resistor de 999. Então tô até 5K de range aqui. A minha referência é 999,8. Olha lá. 999,7 ou 0, tá em quilo-ohms aqui, né, pessoal? Tá? Aí eu tenho outro aqui de 9,995K. Vou mudar o range. 9,997 é para dar 9,99. 9,99 em cima. Aqui é agora 10K. Vamos lá. Não, tem que ser 100K. Vou mudar o range aqui. 100K. Olha lá, cravadinho. 100K. Olha a precisão. Tá vendo? Quem acompanhou os outros reviews viram que não dava tão preciso os outros multímetros. Agora eu vou pôr, pessoal, no range manual. Só seguro o range aqui. Ele voltou pro automático agora. Eu vou refazer as medidas no automático. Ó. Vou fazer mais rapidinho. Ó, 10 ohms. Ele vai procurar lá. Ó, 10 ohms. 100 ohms. Está procurando o range. Achou. Mesmos valores. Repete os mesmos valores. Aqui 999. 0999. Aqui agora eu tenho 9,99K. 9,99 e 99,999 100K. Eu procuro o range bem rápido, ele não é lento, tá? Então aqui eu fiz os testes aqui desses resistores. Agora eu vou fazer com resistores um pouco que tem menos precisão, tá? Mas que os testes podem nos ajudar. Aqui, como eu disse para vocês, como ele tem uma resolução de 0,01, eu vou ler que é um resistor abaixo de meio ohm, tá? Olha só, quer ver? Está procurando o range, está no range automático. Está dando 0,60, 0,59, tá? Mas para resistores tão baixos assim, ele tem um recurso que é o Hell, tá? Então eu vou encostar as pontas aqui e eu vou apertar aqui a tecla Hell. Olha, ele está dando ali um residual, que é a ponta de prova. E ele vai dizer então para o processador que todas as medidas que eu vou fazer de agora em diante tem que descontar essa ponta de prova. Então aperta aqui o Hell, ele vai procurar todos os ranges, olha, ele zera todos os ranges, ó, e zerou. Agora eu venho aqui e meço. Enquanto ele estiver ligado, que eu não desligar, ele guarda na memória esse Hell, tá? Ó, vamos ver aqui quanto vai dar agora. Tinha dado 0,6. E 0,47. Olha lá, tá vendo?
Só que ele tem um recurso aqui muito interessante no hold, pessoal. Hold é aquele da teclinha que a gente aperta e trava a medida, né? Ele tem um hold automático, que ele grava a medida para mim. Aqui ele está com o hold normal, tá? Hold normal aqui, no multímetro convencional, teria que colocar aqui as pontas de prova, né? Ele iria medir para mim, e eu venho aqui e travo. 0,37 lá. Resistor de muito baixo, está dando diferença de valores, porque está um pouco oxidado o terminal aqui, tá? Então o hold normal tá aqui, tá travado, beleza? Agora eu vou colocar no hold automático, esse aqui agora, ó. Toda vez que eu medir, ó, ele vai medir para mim, o resistor, e ele começa a bipar. Se eu tirar a ponta, ele já trava a medida, ó. Quer ver? Ele vai me dar a medida lá, eu não estou medindo, ó. Tá vendo? 0,36, fica muito mais precisa a medida. Eu venho aqui e meço de novo, ó, não vou mexer no multímetro, ó, tá vendo? Ó, quer ver? Ó, ele procura lá automaticamente o range, bipou, eu já posso tirar. Aí espera um pouquinho, ele já me dá ali a medida que eu fiz. Mas se eu colocar no range manual, eu vou colocar aqui no range de 50 ohms, aqui, ele vai procurar mais rápido. Então agora ele vai me dar, a memória vai ser mais rápida, quer ver? Ó, ele foi lá, opa, estou em 50 mega aqui, galera, meu Deus, agora sim. Agora estou em ohms. Aí, ó, vou medindo aqui, vou tirar, ó, ficou travadinho, tá vendo? E se eu for querer medir outro resistor, eu vou fazer outra medida, é o mesmo resistor, eu vou medir aqui, ó. Ele está procurando, não sei se está captando no microfone, tem um bipzinho, tá? Ele bipou, tá? Vou fazer mais rápido, quer ver? Ó? Só vai dar um bip. Deu um bip, ele já pegou a medida. Essa diferençazinha de alguns miliohms aqui, pessoal, é justamente o contato aqui da ponta de prova, tá? Explorando mais essa função do hold automático, né? Eu vou colocar aqui no range automático de volta. Opa. Range automático. Aí eu vou fazer algumas medições em resistores diferentes. Eu tenho um resistor aqui de 680K. Ó, quer ver? Pegou. Resistor de 5%, tá, pessoal? Estou medindo agora. Resistores normais. Ó, zero. Ó, que número feio. 0,666. Tá, ele travou para mim ali, né? Agora vamos ver aqui um resistor de 10K. Ó, a 10K. Presta atenção, ó. Bipou, tirei a ponta. Ele vai me dar, ó. E já ficou a medida lá. Então, esse recurso é muito interessante quando você não está olhando pro... Você não tem como olhar para o multímetro. Então você vem aqui e simplesmente faz a medição sem olhar para o painel. Depois você pode vir aqui e olhar diretamente nele que você vai ver. A medida ficou gravada. Isso serve para tensão, todas as tensão AC, DC, tá? Temperatura, todas as medidas onde o hold pode ser aplicado. Você pode colocar esse automatic hold, né? Ou você deixa no automático, você aperta uma vez, ele está no hold normal, né? Só que daí no hold normal, eu venho aqui, tá? Ó, vai medir lá, aí eu tenho que travar, ó, porque eu tiro as pontas, ó, ele zera, ele não me dá mais o resultado, ó, tá vendo? Para mim, para que eu possa gravar, eu tenho que vir apertar o hold, né? Tá? Mas se eu colocar ele no hold automático, aqui, eu não preciso mais tirar minha mão, ó, já ficou lá, tá vendo? Muito legal, né? Muito top essa função aí. Uma função legal também que tem, pessoal, o mínimo máximo dele, tá? O mínimo, máximo e média que ele calcula na resistência. Isso em tensão, alguns multímetros já trazem essa função de mínimo máximo, né? Mas esse aqui ele consegue me calcular o mínimo e o máximo em qualquer grandeza, tanto a resistência como capacitância, temperatura. No caso, como nós estamos aqui medindo resistência, se eu peguei um potenciômetro aqui, tá? E é um potenciômetro de 100K, tá? E eu vou variar a resistência aqui durante um período de tempo e ele vai me dar aqui qual foi a variação de mínimo, máximo e média dessa resistência durante um período de tempo, tá? Eu vou apertar aqui o mínimo, máximo, aí ele já está contando um tempo aqui, ó, tá vendo segundos ali? Ele começou com 75, tá? Estou aqui com 10 segundos, agora eu vou variar, coloquei 0 ohms aqui, eu vou colocar um pouquinho mais aqui, 13, tá? Tá com 20 segundos. Agora eu volto aqui e vou subindo. 30 segundos. Agora aperto o Hold e agora eu consigo aqui, pessoal, ver o resultado da minha resistência, da minha medida, né?
eu vou pegar aqui o máximo. A máxima resistência que eu medi agora nesse período foi com 29 segundos. Aos 29 segundos deu 102,49K. Aí eu tenho aqui a mínima, foi 0 ohms. Vocês lembram que eu joguei o potenciômetro lá para o zero? Foi aos 11 segundos. E aqui é o média, tá? A média de resistência nessa medida toda, aos 31 segundos, foi quando eu terminei a medida, foi 55,19K ohms. Entenderam aqui o processo? Tá? Eu creio que o AVG aqui é average, né? Que é de média, né? Então ele calcula para mim aqui, tá? Aqui o máximo da medida aos 29 segundos, 109 ohms. O mínimo foi 0 ohms com 11 segundos. E aqui a tensão média, tá? 55, a tensão não, desculpa, a resistência média, 55,19K. Eu falo tensão porque normalmente essa medida é usada em tensão nessa escala, tá? Então isso aqui, tá? Você pode deixar monitorando, tá? A tensão da rede, por exemplo, quando a gente for medir tensão alternada, eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Mas já vou dar uma pincelada aqui. Vou colocar aqui na tensão da rede elétrica, tá? Em AC, para a gente terminar o vídeo, não ficar muito longo. Já está longo, né? Vou colocar aqui. Medir a tensão da rede. Deixa eu ver aqui. Aqui, pessoal, estou medindo a tensão da rede elétrica agora aqui na minha residência, que está 131,14 volts AC. Estou no range automático. Agora eu quero que ele fique monitorando para mim por um tempo qual a variação dessa tensão aqui. Então eu coloquei aqui mínimo, médio e máximo. De tempo em tempo ele dá um bip, porque é quando mudou a tensão, tá? Ó, eu vou deixar monitorando aqui por 1 minuto, mais ou menos, para a gente ver, tá? E a gente vai ver depois as variações de mínimo, máximo e média, tensão média que teve. Olha lá, tá monitorando para mim. Eu vou deixar para 30 segundos, senão fica muito longo. Vou até interromper agora. Pronto. Eu medi por 30 segundos a tensão da rede elétrica aqui na minha casa. Vamos ver aqui qual foi a tensão máxima que eu medi. 131,43 volts. Agora, a tensão mínima, 131,2. A tensão média, 131,37. Veja que em 30 segundos teve uma variação aqui de tensão na minha rede. Você imagina isso aqui no dia todo, né? Apesar dessa função não ser o data logger ainda, tá? É somente data logging, né? Esse aqui é só o mínimo, máximo e média, tá? Então aqui eu tive 131,36 de mínimo, 131,43 de máximo e uma média de 131,21 volts AC. Mas hoje não é AC que a gente vai ver, era só a resistência, que eu passei para vocês, acho que tudo que a gente tinha que passar aqui na escala de resistência. Então, deu para ver já, né, pessoal, que é um multímetro bem diferente, né? Não é difícil de lidar com ele, é muito interativo, tá? Mas está se adaptando bem aqui na minha bancada. Só que um bônus para vocês, um ponto fraco dele que eu não gostei, para a bancada do técnico em eletrônica, é o frequencímetro dele, que só mede até 100 kHz. Tá? Muito pouquinho. Ele chegou até 200 kHz no máximo. Tá? Porque ele é para a indústria, né? A indústria vai medir 60 Hz. Não vai ter uma frequência tão alta assim, né? Mas o demais é um excelente multímetro. Pessoal, você que não é inscrito, se inscreve no canal, por favor. Se aparecer a opção ripar, ripa aí o meu vídeo. E eu agradeço vocês e logo temos o próximo vídeo com mais funções desse multímetro. Um grande abraço.